Boa noite a todos. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui com a internet. Nessas que a gente tem da tecnologia acontece disso. Mas vamos agora começar o nosso estudo e vamos então fazer uma prece. Então, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, queridos amigos espirituais, anjos protetores, nesse momento nós levamos o nosso pensamento ao alto em prece, rogando a Deus e a Jesus, aos benfeitores amigos, para que nós possamos ter mais uma live e mais uma oportunidade de aprendizado. Que a paz e a luz fiquem conosco hoje e sempre e que assim seja. Então, hoje nós estamos dando andamento ao estudo do livro Código do Monte. Nós vamos abordar o terceiro capítulo, que é sobre bem-aventurados os mansos. Então, hoje a gente vai falar sobre esse capítulo do livro Código do Monte. Duas aulas, na semana passada e na semana retrasada, onde nós estamos então estudando esse livro. Então, para que a gente possa dar início ao nosso estudo, a gente tem que lembrar que o Sermão da Montanha foi um dos mais belos ensinamentos de Jesus. Lógico que durante toda a sua trajetória terrena, Jesus nos ensinou muitas e muitas coisas, mas o Sermão do Monte, ele perpassa vários e vários ensinamentos, sobretudo no sentido de nos ensinar a moral, né? A questão da moralidade. E uma outra coisa que a gente sempre coloca é que nós, hoje, nos dias atuais, nós temos um problema muito sério de moralidade. Então, hoje nós estamos sendo convidados, no momento atual, de nós mudarmos os nossos paradigmas, mudarmos muito dos nossos pensamentos, nós nos dedicarmos muito mais às questões espirituais e largarmos um pouquinho da questão terrena, da posse, do ter. Mesmo porque nós somos espíritos transitórios, estamos aqui num período muito curto de tempo, cada um de nós com uma cota de tempo diferenciada, e a gente não sabe o momento do retorno, mas um dia nós teremos que voltar à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, o que nos compete fazer aqui nesse mundo terreno é desenvolver as nossas virtudes. Isso é o que nos compete realizar. E esse desenvolvimento das nossas virtudes, ele se dá através das nossas experiências. Então, através da convivência, porque o grande desafio de todos nós é a convivência. É nós aprendermos a nos respeitarmos uns aos outros. Essa é a nossa grande dificuldade. E uma outra dificuldade nossa maior é nós entendermos a mensagem do Cristo. A gente ainda está muito distante daquele amor ensinado por Jesus, o amor fraterno. E a gente pode ter essa percepção nos dias atuais. Então, o que a gente observa é que muitas pessoas estão desconectadas da realidade espiritual. Muitas pessoas... E aí, o que tem acontecido nesse processo pelo qual nós estamos atravessando nesse momento de pandemia, de doença, muitas pessoas, se elas não tiverem a fé, a certeza de que Deus está no comando, elas vão acabar se perdendo nesse processo todo. Então, hoje a gente vai falar sobre a mansuetude. Mas antes de nós abordarmos propriamente a questão do livro, nós vamos pensar um pouquinho sobre o que é a mansuetude na realidade. Então, a mansuetude é uma característica ou condição de que é manso, que possui o gênio brando, que é suave e pacífico, de temperamento fácil, meiguice. A mansuetude também significa falta de agitação, sem pressa, desprovido de inquietação,
tranquilidade ou brandura. Bom, a gente tá bem difícil, bem longe disso, né? Porque muito difícil nos dias atuais a gente manter a calma, nós sermos livres de agitação, porque isso é uma característica inerente a nós. A gente está sempre a mil, sempre procurando resolver os nossos problemas de ordem material, os nossos problemas também de ordem espiritual. A gente tem muita pressa, a gente tem uma inquietação, a gente tem uma determinada agressividade em relação a isso. Então, essa característica da mansuetude não é uma coisa que a gente desenvolve de um dia para o outro. Isso aí é uma conquista que vem sendo desenvolvida ao longo do tempo. Não vai dormir e amanhã a gente acorda manso. A gente não vai dormir e amanhã a gente acorda sem pressa. Não é assim que as coisas funcionam. E isso a gente vai desenvolvendo a mansuetude quando a vida vai nos oferecendo determinadas oportunidades de aprendizado. Aí que a gente vai desenvolvendo. Então existe um processo de a gente cai, levanta, mas nesse levantar há que crescermos espiritualmente e desenvolver as virtudes. Então, quando Jesus fala sobre o Sermão do Monte, ele está falando de virtudes, do desenvolvimento de virtudes. E hoje, então, a gente está falando dessa mansuetude, dessa característica da gente não ter uma agitação. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente sofre por antecipação. Às vezes a gente sofre sem saber o que vai acontecer lá na frente. Então é uma característica muitas vezes do ser humano. Ele fica, por exemplo, nós estamos trabalhando e o nosso supervisor, o nosso chefe, o nosso superior vai dizer assim: olha, Karina, amanhã a gente tem uma conversa, a gente vai ter uma reunião. A gente não dorme de noite porque a gente vai pensar. O que a gente vai pensar? A gente só vai pensar bobagem. Dificilmente a gente vai pensar assim: não, ele vai me dar alguma coisa diferente para fazer. Não, a gente vai passar a noite inquietos, a gente não vai conseguir dormir, a grande maioria de nós, né? Por quê? Porque a gente só vai ficar pensando bobagem. A gente nunca vai pensar uma coisa boa. Então, sempre que alguém nos chama para alguma conversa, a gente já se arma. Olha só a nossa agressividade. A gente se arma para se proteger. E a gente se arma para se proteger de alguma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer. E a grande maioria das coisas não acontecem como a gente imagina. Ou seja, a gente está sempre num estado de alerta de algo que a gente não sabe se vai acontecer. E isso não faz bem para nós. A agressividade, de alguma forma, ela nos protege. Mas nós termos uma agressividade perante as situações, todo momento, a todo tempo, não faz bem. Porque ela vai gerar dentro de nós uma inquietude. E nós precisamos mas como é que eu faço? Como é que eu faço para aprender a serenar? Só o tempo, só as situações, só a vivência. E essa nossa conexão com a espiritualidade também vai fazer com que a gente aprenda a sermos serenos nos momentos de dificuldade. Então, perante a dor física, por exemplo, de alguma patologia, de alguma doença que nos acometa ou acometa com o nosso familiar, no primeiro momento em que nós recebemos a notícia, o diagnóstico, a gente arma, mas a gente se arma num primeiro momento de medo. O que isso? Porque Deus é injusto, aí somos agressivos, por quê? Porque nós não aceitamos, então a gente fica pensando assim: mas Deus é cruel, Deus é injusto, olha só comigo que está acontecendo isso. Aí no momento que a gente começa a desenvolver a espiritualidade, serenar o nosso coração, manter essa mansuetude, a gente começa a pensar: mas o que Deus nesse momento de dificuldade? Então isso é uma prática que a gente não consegue de forma instantânea. E nós ainda somos extremamente imediatistas. A gente quer que as coisas sejam resolvidas da noite para o dia, de uma hora para outra. E a gente vai perceber que não acontece assim na nossa vida. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo de maturação. Nós temos que ter maturidade para termos os enfrentamentos que a vida nos oferece.
E essa maturidade, ela só acontece quando a gente vai evoluindo. Ou seja, quando a gente começa a perceber a bondade de Deus, a justiça de Deus, e que Ele não coloca situações na nossa vida para nos castigar. Ele nos coloca situações difíceis na nossa vida para nos fazer repensar e para fazer com que a gente reaprenda a valorizar a vida. Principalmente assim, situações das mais diferentes possíveis. É o que a gente está vivendo hoje. Então, o que Deus quer conosco? Quer uma agitação? Quer que a gente ache que todo mundo, por exemplo, a gente acha que todo mundo vai morrer. Por quê? Porque a gente vai lá no noticiário, nas redes de televisão, enfim, e a gente só ouve tragédia. E a gente tem que pensar que Deus é soberanamente justo e bom. Imagina, Ele não quer que nós soframos, Ele quer que nós aprendamos com o sofrimento. Porque há uma diferença entre sofrer e ter dor. Eu posso ter uma dor física, mas não sofrer por causa dela. É diferente. Então, o sofrimento é uma opção. A dor eu posso ter, mas eu posso sofrer ou não através da dor. Então, isso só a maturidade do nosso espírito, através das nossas experiências, é que a gente vai aprender a levar a vida de uma forma mais suave. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Mas que terra é essa? É a terra de uma posse material? Não. Essa terra que Jesus se refere é o nosso eu interior. Ou seja, no momento em que eu aprendo que a vida, ela nos dá o seu tempo, e eu tenho que administrar isso na minha vida, eu começo a herdar o meu eu interior, ou seja, eu começo a crescer internamente. Mas também uma outra coisa que a gente tem que perceber, que todos nós somos tomados de emoções. As emoções, elas nos protegem de certa forma. E a emoção, o que ela é? A palavra emoção, ela provém do verbo latino emovere, que significa mover ou movimentar, sendo, portanto, qualquer tipo de sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação, que tanto pode ser positiva, negativa ou mesmo neutro. Então, ou seja, todos nós somos movidos pelas emoções. E uma das emoções que nós experienciamos, todos nós, é uma emoção chamada o medo. E o medo é uma emoção que nos protege. Por exemplo, suponhamos que eu me depare com um escorpião. No primeiro momento, o que eu particularmente tenho medo, né? Mas ou a gente grita, ou a gente foge, ou a gente pega um chinelo, por quê? Porque a gente quer se proteger. Ou a gente não vai lá, a gente sabe que ele é venenoso, eu não vou botar ele na minha mão, porque ele pode me picar, eu vou sentir dor, eu vou me prejudicar. Então, o medo é uma proteção nossa, para que a gente não vá lá e não mexa com ele, ou com uma aranha peçonhenta, ou com uma cobra. Ou seja, num primeiro momento que eu me deparo com aquela situação, eu vou desenvolver uma emoção. Então, essa emoção, ela vai fazer com quê? Com que eu me proteja. Com que eu me proteja no sentido assim, ó, eu não vou mexer naquele bicho que é peçonhento, porque eu posso me ferir. Mas passado aquele primeiro instante que a emoção ela é uma coisa mais instantânea, aí eu começo a pensar assim, tá, o que eu vou fazer? Eu vou matar aquele bicho? Eu vou fazer com que ele saia daqui? Eu vou pegar um mecanismo, ou seja, eu vou pegar uma ripa, um pau para tirar ele de perto de mim para proteger a minha vida. Então, isso é uma coisa que todos nós temos. A felicidade também é uma emoção, ou seja, a alegria é uma emoção. Ou seja, nós ficamos felizes diante de acontecimentos que são bons. Por quê? Porque a alegria é uma emoção. E ela também nos protege. Por quê? Porque a tristeza também é uma emoção. Então, a gente, diante de uma situação difícil, qual é a primeira emoção que a gente tem? Nós ficamos tristes. Mas depois, que eu não posso me deixar levar pela emoção. Aprender a administrar aquela emoção para que eu possa, então, desenvolver virtudes.
Ou seja, aquele medo inicial, ele vai fazer com que eu desenvolva um outro mecanismo, que é a coragem, por exemplo. Eu vou ter que me armar de coragem para enfrentar aquela situação difícil. Então, a emoção é sempre um movimento que acontece dentro de nós. Então, essa emoção, ela toma conta de nós a todo momento, a todo instante. Só que determinadas emoções a gente não pode fazer com que elas cresçam em demasia dentro de nós. Eu não posso viver pautado pelo medo. Então essa situação que a gente vive hoje, por exemplo, muitas pessoas têm um medo terrível. O medo de que vão morrer, que todo mundo vai pegar a doença, porque todo mundo... E não é assim, não é. Nós temos mecanismos de defesa, o nosso organismo tem um sistema chamado sistema imunológico. Ou seja, o medo faz o quê? Eu vou me precaver. Eu vou usar máscara, que agora existe essa orientação dos organismos de saúde, então, de balizadores, eu vou me proteger, eu vou lavar as mãos, eu não vou entrar com calçado sujo dentro da minha casa, eu vou procurar fazer higienização, isso eu estou me protegendo. Então, ou seja, eu deixo que aquele medo, ele deixe de ter dentro do meu coração, eu passo a ter uma confiança porque eu começo a me proteger com relação àquilo que eu considero um inimigo, número 1. Então, isso é muito saudável para nós. Então, são as emoções responsáveis pelos crimes hediondos. Olha bem, são as emoções responsáveis pelos crimes hediondos, quando transtornadas, assim como pelas grandes realizações da humanidade, quando direcionados para os objetivos dignificantes da vida. Então, por exemplo, de uma emoção, que é a raiva, e eu não controlar essa raiva dentro de mim, eu posso cometer determinados desatinos. E muitas vezes a emoção também, uma emoção que acontece dentro de nós, ela pode promover grandes realizações. Então, aonde que nós queremos direcionar as nossas emoções? Para as grandes realizações ou para nos comprometermos mais perante as leis divinas? E por que isso é importante a gente falar no capítulo Bem-aventurados os mansos? Porque eles herdarão a terra. Porque nós temos que aprender a controlar a nossa emoção chamada ira, chamada raiva. Para que essa raiva, essa agressividade não perturbe o nosso coração. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, aquelas pessoas que conseguem manter a mansuetude, ou seja, que elas conseguem se manter tranquilas, sem inquietação, perante as dificuldades, elas começam a conquistar o seu interior. Ou a gente começa a canalizar aquela emoção para o exercício do bem. Então isso é para todos nós, porque como a gente já falou, dependendo da emoção, eu posso obrar para o bem ou eu posso me comprometer muito perante as leis divinas. E a emoção também, ela está intimamente ligada à qualidade de vida. Ou seja, atitudes e emoções produzem doenças. Olha a advertência do mestre quando ele fala bem-aventurados os mansos. Porque quantas patologias e moléstias são provocadas pelo nosso próprio pensamento. Ou seja, se eu tenho uma emoção, por exemplo, que eu sinto raiva de um determinado momento e eu não consigo trabalhar essa raiva, ou seja, mas por que eu estou sentindo raiva? Porque a gente não pode negar uma emoção. A gente sente, isso é natural de todos nós. Então a gente não deve negar essa emoção, mas a gente deve trabalhar essa emoção, para que ela não se instale dentro do nosso coração. Ou seja, para que eu não deixe com que a raiva tome conta do meu coração. Porque senão eu vou ficar doente. E esse é um período em que nós estamos sendo acometidos de muitas emoções. Só que essas emoções, elas têm que ser cometidas em coisas boas. Ou seja, a gente tem que torcer para que as coisas deem certo e não torcer para que as coisas deem errado. Independente se eu gosto de A, B ou C, a gente tem que torcer para que as coisas deem certo. Por isso, repetindo a advertência do mestre,
Bem-aventurados os mansos, porque eles conseguem manter o controle da situação naquele momento difícil. Então isso é uma conquista de cada um de nós. Não existe nada, existe uma fórmula pronta. Não existe assim, ó, vamos prescrever tantas gotas disso e dizer, para emoção não tem. Porque cada um de nós está num estágio evolutivo diferente. E aí o que acontece é que alguns já tiveram experiências em que desenvolveram, por exemplo, a mansuetude muito mais que outros, que aprendem a controlar a sua agressividade. E quando a gente, por exemplo, fala da agressividade, a gente tem que ter uma certa agressividade, sim, para nós. Porque a agressividade, por exemplo, como diz no livro o Sérgio Lopes, ele coloca que a agressividade, por exemplo, numa pessoa que opera, ela ajuda, né, num cirurgião. Ele tem que ter uma certa agressividade, porque ele vai ter que dar anestesia na pessoa, vai ter que operar a pessoa. Então ele tem que ter essa agressividade que vai ajudar. Agora é diferente de uma pessoa que tem uma agressividade dizendo assim, eu não levo o desaforo para casa, onde é que já se viu, estão me dizendo isso, porque eu tenho que revidar na mesma moeda. Isso não faz bem para nós, porque isso gera dentro de nós uma inquietude. Então a gente tem que aprender a controlar a nossa agressividade. Então as atitudes e as emoções, elas podem produzir doenças. A tristeza, a ira, a ansiedade, o medo, o ressentimento, o ciúme e demais sentimentos negativos provocam doenças. Então isso aí é tudo ao contrário da mansuetude. Ou seja, a ansiedade, ou seja, se eu não consigo ser manso, eu crio dentro de mim uma ansiedade. Ou seja, eu quero resolver isso de rápido, e as coisas não são como eu falado anteriormente, as coisas não são, elas não acontecem de forma instantânea. Tudo tem um tempo de maturação. Ou seja, a gente tem que dar o tempo de maturação para o nosso coração. E as atitudes e emoções, elas também trazem saúde, alegria, paz, segurança, flexibilidade mental, otimismo, humildade, bondade e as demais virtudes humanas. Ou seja, quando a gente aprende a controlar as emoções, a gente começa a desenvolver virtudes. E aí dentro da família das emoções, porque a alegria é uma emoção, a ira é uma emoção, e a gente vai falar sobre o medo. Então, como a gente falou antes, que o medo, a gente não pode deixar com que o medo tome conta do nosso coração. Então, a gente tem que pensar que a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada. Então, eu não posso pensar que as coisas não vão ter jeito, que vai dar tudo errado, porque o mundo está perdido, porque onde é que a gente está? Porque não é verdade. A gente tem muito mais coisas boas sendo feitas do que coisas ruins. Só que o que acontece? Nós alimentamos as coisas ruins, porque as coisas ruins, elas vendem jornal, elas dão ibope, elas dão fofoca. As coisas ruins, elas fazem isso. Então, o que acontece? No momento em que nós não dermos tanta importância para as coisas ruins, nós vamos perceber que existem muito mais coisas boas sendo feitas. Muito mais gente trabalhando para a saúde do que gente torcendo para que a doença se instale. E é verdade, tem gente que torce para que dê errado. E não é por aí, a gente tem que torcer sempre para que as coisas deem certo, porque todos nós ganhamos com isso. Então, o medo, ele gera ansiedade, ele gera uma apreensão, ele gera um nervosismo, ele gera preocupação, ele gera consternação, cautela, escrúpulo, inquietação, pavor, susto, terror e, como psicopatologia, fobia e pânico. Então, daqui a pouco nós vamos estar desenvolvendo, se a gente não controlar o medo, fobias. Medos, ou seja, a gente vai começar a achar que a gente não vai poder mais sair na rua, porque senão todo mundo vai morrer. É assim que funciona com algumas pessoas. Então elas começam a desenvolver fobias e aí vira doença,
vira patologia, precisa ser tratado. Então é melhor que a gente se arme do quê? Da fé. Mas não é a fé assim, eu acredito. Não, eu tenho certeza de que Deus está no comando e o que Ele quer de mim com tudo isso. Não, Deus me castiga. Não, porque Deus não castiga, porque Deus é um pai bom. Deus quer alguma coisa de nós nos momentos difíceis. E sobretudo Ele quer que a gente aprenda com isso. Então, esse medo é uma reação mental do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. Então, é o medo por carência, situações em que o indivíduo se localiza abaixo das suas necessidades. Medo por estímulo, situações que caem na cultura popular e que foram tipificadas como sorte ou azar. Isso não tem sorte ou azar. Existem oportunidades que a vida nos oferece. E o medo imaginário, que é o medo que quase todos nós somos acometidos, que é fruto da imaginação das pessoas. Ou seja, a gente vai fantasiando situações que muitas vezes não acontecem. Então, aí de novo a gente fala, bem-aventurados os mansos, é controlar a ansiedade, é controlar o medo, é controlar tudo isso para que a gente conquiste dentro de nós a paz tão almejada. E aqui no livro, esse material que eu estava comentando sobre as emoções, ele é do livro O Caminho das Virtudes, do Jason de Camargo, onde ele fala sobre muitas emoções, certo? É bem interessante, é uma dica de livro para todos nós. E também o que acontece, que a gente já falou, que é a questão dessa agressividade que a gente precisa aprender a controlar, é que todo ser humano, para estar saudável, olha só, carrega em si mesmo boa dose de agressividade. Porque naquela dificuldade, por exemplo, quando a gente perdemos um emprego, o que a agressividade faz de bom para nós, quando bem canalizada? A gente vai dizer, essa oportunidade, essa porta se fechou, mas eu tenho que entender que várias outras portas se abrem. Mas o que a gente faz? A gente fixa naquela porta que fechou. Mas olha só, porque eu perdi o meu emprego, porque a gente fica chorando aquela porta que se fechou e a gente esquece de olhar as outras oportunidades que se abrem. Por isso que nós temos que ter essa mansuetude, essa serenidade dentro do nosso coração, para que a gente perceba que essa agressividade que a gente tem dentro de nós, ela nos protege e nos faz ver outras oportunidades que estão se abrindo e que a gente não tem essa percepção. Ou seja, ela faz com que a gente lute. Por exemplo, a pessoa que é dedicada aos esportes, que ela compete, a agressividade faz com que ela treine exaustivamente, porque ela tem um objetivo, que é a vitória, que é o pódio. Então, na vida, a gente tem que ter objetivos. Então, todo esse capítulo, o capítulo 3º do livro O Código do Monte, ele vai abordando a questão da mansuetude e importante então que eu julguei a gente falar sobre essas emoções, porque o objetivo, quando Jesus fez o Sermão do Monte, foi justamente para que a gente pudesse aprender a desenvolver as nossas virtudes. Então hoje a gente está falando sobre a virtude da mansidão. Então voltando lá no início, quando a gente define o que é essa falta de agitação, mas a agitação ela pode nos fazer bem, a gente tem que ter muito cuidado, a gente não pode ser nem 8 nem 80. A gente tem que manter o equilíbrio. O nosso desafio é nós nos mantermos equilibrados diante das situações difíceis. Ou seja, nem ficar assim, passivo. Mas deixa, Deus quer isso de mim. Isso também não é verdade. Deus quer que a gente trabalhe. Porque o trabalho é uma lei divina, uma lei natural. Deus quer que a gente trabalhe, que a gente se esforce, que a gente corra atrás. Então essa agitação, nesse sentido, ela é positiva. Agora eu não posso me agitar e eu não vou conseguir resolver, porque daí essa agitação, esse excesso, ela me cega.
É como o medo, cega. Se eu fico, mas isso aí, olha o que, entendeu? Isso aí faz mal. A agressividade ela tem que ser canalizada para o movimento proativo. Isso que tem que ser canalizado. E uma outra coisa que a gente vê, que nós estamos num mundo de regeneração, nós estamos por um processo, nós estamos sendo sacudidos nesse processo, que é essa regeneração do nosso planeta. Então, todos nós estamos sendo chamados ao exercício da quietude, a serenar os nossos corações, a sermos tranquilos, mas nós fazermos a nossa parte. Não dá, ser tranquilo não é ser passivo. Nós temos que ter uma tranquilidade operosa, ou seja, o que a gente não pode mudar, a gente se resigna, mas a gente trabalha. Ou seja, a gente não fica sofrendo por aquilo que a gente não pode mudar. Então, repetindo, há uma grande diferença. Eu posso ter um mal físico, uma patologia e sentir dor, mas a medicina me oferece remédios analgésicos que vão diminuir a minha dor. Mas eu posso ter uma determinada doença e não sofrer por causa dela. Porque o sofrimento é uma opção nossa. Então, a gente pode ou não sofrer perante as dificuldades que a vida nos oferece. Então, que a gente seja pacífico, que a gente tenha um temperamento dócil, porque quando a gente, por exemplo, é muito agressivo, a gente acaba sempre arrumando confusão, arruma confusão no trânsito, briga, xingamos, brigamos na família. Então, a gente está sendo convidado ao exercício da mansuetude, para que a gente possa realmente fazer com que o nosso planeta passe por esse processo de uma forma tranquila, mas que a gente também ganhe muito com isso e ganhe o desenvolvimento das virtudes. E uma das virtudes que a gente vai ganhar então é a mansuetude, quando a gente começa a enxergar a vida com uma outra ótica, com outros olhos. Basicamente é isso então que nós tínhamos para falar nessa nossa live, que já se estendeu um pouquinho. A gente agradece muito a atenção, né? Enfim, de todos que estão assistindo, e nós teremos então no próximo capítulo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, esse mestre incomparável, esse homem incomparável que foi Jesus, e que a gente ainda tem muita dificuldade de entender Jesus, né? Então, Jesus nos deixou o código de conduta moral, que é o Evangelho, e o código do monte, é fantástico. Se a gente conseguisse desenvolver pelo mínimo umazinha que fosse dessas virtudes, a gente já estaria ganhando muito. Obrigada a todos. Vamos fazer a nossa prece, então, de agradecimento por mais essa oportunidade do aprendizado. Agradecer aos benfeitores amigos por todas as oportunidades de aprendizado, e que todos nós possamos aprender a trabalhar as emoções dentro dos nossos corações, principalmente a agressividade, e que a gente converta isso tudo em bens espirituais. Que assim seja. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.